A dica da Nutri de hoje é sobre um assunto que eu tenho certeza que vocês têm muitas dúvidas e eu sempre ouço essa pergunta no consultório. E aí, Nutri, qual é a melhor opção de açúcar e qual que eu devo utilizar? Então hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês a diferença entre eles e quais que são as melhores opções para a gente aplicar nas nossas receitas. Vamos iniciar por aquele que nós já conhecemos como sendo vilão, que é o açúcar refinado. Ele nada mais é do que o açúcar mascavo que passa por um processo de refinamento. Ali ele vai perder todas as vitaminas, minerais, ou seja, todos os nutrientes desse alimento. Então já vamos deixar ele de lado, porque com certeza ele não faz parte das nossas melhores opções. Como primeira opção mais saudável, nós temos o açúcar mascavo, que ele é obtido do caldo de cana e não passa por nenhum processo de refinamento, como o açúcar branco. Ou seja, ele é como se fosse o açúcar bruto, ele mantém os nutrientes, vitaminas, minerais. Então, para quem está buscando uma alimentação mais saudável, mais nutritiva, ele é sim uma ótima opção. Ele só não tem menos calorias que o açúcar. Mas, por exemplo, se nós queremos melhorar a qualidade da alimentação das crianças ou a da nossa mesmo, este é com certeza uma boa opção e muito melhor que o açúcar refinado. Já o demerara, ele é obtido a partir do mascavo, ele passa por um processo leve de refinamento, ou seja, ele perde uma parte dos nutrientes. Então, se nós formos optar entre o mascavo e o demerara, com certeza o mascavo ainda é uma opção melhor por manter mais a qualidade nutritiva dele. Mas algumas receitas necessitam que seja utilizada uma opção um pouco mais leve. Então, talvez, para a questão de consistência ou do resultado final da receita, uma opção melhor. Mas, claro, vamos lembrar que nenhum deles tem quantidades menores de calorias do que o açúcar branco. Porém, eles mantêm os nutrientes da forma bruta. E aqui eu trouxe também o açúcar magro ou açúcar fit, que nós encontramos nos supermercados e que também gera muita dúvida normalmente. Vocês já olharam o rótulo dele? Nada mais é do que a combinação do açúcar branco com adoçantes artificiais, que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde e que muitas vezes em altas temperaturas se tornam mais instáveis ainda. Então, se nós utilizarmos em receitas, levarmos ao forno, nós seremos ainda mais prejudicados. Então, essa com certeza já é uma opção que a gente tira da nossa rotina, porque não vai nos trazer benefício nenhum. Agora nós vamos falar do xilitol. Na verdade, muita gente utiliza o xilitol como adoçante, acha que ele não tem caloria nenhuma, mas não é verdade. Ele, na verdade, é um álcool do açúcar, ou seja, ele continua tendo calorias, porém tem uma redução de 40%. Então, nós podemos aplicar na nossa alimentação para reduzir a quantidade calórica. Porém, ele não vai ter nenhum nutriente, como vitaminas, minerais, que é o caso dessas outras opções aqui, do mascavo. Porém, a absorção dele é mais lenta, então o índice glicêmico dele é menor, ele tem menos calorias que o açúcar normal. Porém, uma coisa que nós temos que ter muita atenção é que pela questão do metabolismo dele, muitas pessoas podem sentir gases, flatulência e até diarreia no consumo em excesso. Então, para algumas pessoas que têm o intestino um pouco mais sensível, talvez não seja uma boa opção. Fiquem atentos aos alimentos que vocês consomem com xilitol para ver se de repente não é ele que está causando algum desconforto abdominal. Aqui nós temos o açúcar de coco, que é o meu queridinho na hora do preparo das receitas. Ele é extraído a partir do líquido das flores da palma do coqueiro e assim como o açúcar mascavo é como se ele fosse um açúcar bruto, ou seja, ele não passa por nenhum processo de refinamento e ele mantém os nutrientes, vitaminas, minerais, vitaminas do complexo B, por exemplo. Então, para quem quer ter uma alimentação mais nutritiva, ele é uma ótima opção, além de ter o índice glicêmico, ou seja, a velocidade de absorção dele é menor do que as outras opções, mas ele continua tendo calorias. Mas exatamente por ser mais nutritivo que eu gosto tanto de incluir ele nas receitas. E já que nós estamos falando de açúcar de coco, nós temos um produto que é produzido a partir dele, que é o néctar de coco, que também pode ser uma ótima opção para adoçar ou para colocar por cima de alguma preparação doce. E ele é consumido principalmente por veganos que querem substituir, por exemplo, o agave ou o mel.
Temos também a calda de agave, que é um xarope proveniente do cacto e que possui uma grande quantidade de frutose, mas mesmo assim ainda tem um índice glicêmico menor do que o açúcar refinado. E o poder dela de adoçar é alto, ou seja, quando nós precisarmos adoçar mais uma receita e levar a altas temperaturas por ela ser estável, pode ser uma boa opção. E por último, nós temos o mel, que todos conhecem, e ele também pode servir para adoçar as nossas receitas, até por ser uma fonte natural. Ele é rico em nutrientes também. Então, se nós quisermos qualidade na nossa alimentação e não estivermos contando somente calorias, ele é uma opção interessante também. Então aqui eu apresentei para vocês algumas das opções, nós temos muitas outras ainda, mas tudo vai depender do objetivo que eu quero com aquela receita. Por exemplo, eu gosto muito de utilizar o açúcar de coco, porque combina muito com bolos, com as receitas doces, e ele realmente é uma opção mais nutritiva do que as outras. Mas, se eu quiser reduzir a quantidade calórica daquela receita, eu vou utilizar o xilitol. Ou se eu precisar que o ingrediente seja um pouco mais leve pela questão da consistência, também é uma boa opção, ou até mesmo pela própria questão da cor, no qual não vai escurecer a receita se eu utilizar ele. Mas tudo depende do meu objetivo e do que combina mais para chegar ao resultado final daquela receita que nós estamos falando. O importante é sempre nós utilizarmos as opções mais naturais e fugirmos ao máximo do que for artificial e industrializado. Nutri, e as outras opções de adoçantes que nós temos? Bom, sempre nós vamos preferir as opções naturais, então nós temos ainda o eritritol, maltitol, estévia. Porém, estévia geralmente a gente não utiliza em receitas porque quando aquecida ela acaba ficando com um sabor mais amargo, então acaba não combinando. E os adoçantes artificiais, que esses nós não vamos utilizar com certeza, nós sempre vamos priorizar o que é natural. E outra questão muito importante, a nossa alimentação deve ser ao máximo natural. Então, o açúcar não deve ser consumido todos os dias. Nós devemos utilizar para fazer uma receita, para variar a alimentação, para incluir algum toquezinho em alguma refeição. Mas, se você, por exemplo, consome cafezinho todos os dias ou várias vezes ao dia, esse você deve sempre consumir sem açúcar, porque pequenas doses, mesmo que sejam de açúcar, de uma opção de açúcar mais natural ou de um adoçante natural, não vai ter benefícios. Você vai estar oferecendo calorias extras para o seu organismo sem necessidade. Nós falamos sobre índice glicêmico, que nada mais é do que a velocidade de absorção do carboidrato ou do açúcar. Quanto mais alto o índice glicêmico, mais rápido é, e quanto mais baixo, mais lento. Para a nossa saúde, para a manutenção do peso, para emagrecimento, é interessante que essa absorção seja mais lenta, por toda uma questão hormonal que acontece depois do consumo. Mas não quer dizer que alguns alimentos, por terem alto índice, por exemplo, o mel é um deles, que vai ser prejudicial. Se nós soubermos combinar com outros ingredientes, por exemplo, fazermos um bolo que tem farinha de amêndoas, que é rica em gordura, farinha de aveia, que é rico em fibras, nós vamos estar alterando o que a gente chama de carga glicêmica dessa refeição, ou seja, nós vamos absorver mais lentamente, mesmo que utilizemos o mel para adoçar. Então, tudo vale da combinação que você fizer e, obviamente, sempre da quantidade que você consumir. E aí, gostaram das dicas? Espero que auxiliem vocês na hora das escolhas, que vocês tenham aprendido mais sobre as opções que nós temos para adoçar a nossa alimentação. Lembrem sempre de ter uma alimentação o mais natural possível. E, se quiserem saber mais dicas, me acompanhem aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho, que vai vir muitas dicas legais aqui para vocês ainda.